Gilão FM. Boa tarde. Quando passam 19 minutos das 5 da tarde, já a seguir vamos dar início às sustentabilidades deste mês de março aqui na Gilão FM. Gilão FM. Rádio Gilão Tavira. Sustentabilidades, que é uma produção da Rádio Gilão em parceria com o Movimento Tavira em Transição e onde vai para o ar na última segunda-feira de cada mês, em direto aqui na Gilão FM, entre as 17 e as 18 horas. E neste dia 25 de março vamos ter como tema Faz pelo Clima, a greve climática estudantil que decorreu recentemente e que contou também com uma grande adesão em todo o país. Mas para sabermos um pouco melhor acerca desta greve climática e estudantil, nada melhor do que falarmos com as nossas convidadas em estúdio, e onde aqui tenho também comigo Ângela Rosa, do Movimento Tavira em Transição. Muito boa tarde, Ângela. Portanto, cá estamos nós para mais uma edição do Sustentabilidades e nesta segunda-feira com convidadas bem novas. É verdade, temos aqui a juventude. Olá a todos, boa tarde. E foi no passado dia 15 de março que cerca de 20 mil jovens portugueses fizeram greve pelo clima. Saíram à rua em diferentes cidades, um pouco por todo o país, e também aqui no Algarve, Faro teve uma grande adesão, temos que dizer, e temos hoje aqui connosco, diria, representantes, porque são de várias idades, que tiveram nessa greve, e querias desde já saudar a Luz Pinto. Olá. A Luz Pinto, ela é do 6º ano, não és, Luz? Uhum. Vens aqui de Tavira, Sim. da Escola da Manuela. Sim. A Luz Pinto, e também aqui temos em estúdio... Exatamente, temos depois aqui também em estúdio outra convidada. Sim, que a Marta Tavares. Marta Tavares, tu és uma estudante universitária. Sim, eu sou estudante universitária aqui da Universidade de Faro, estou no 2º ano da licenciatura do curso de Psicologia. Tu fizeste parte da organização. Sim, eu fui uma das responsáveis pela organização da greve estudantil cá em Faro. E juntamente contigo também teve a Margarida Roxo, que vai estar connosco ao telefone. Ela que não podia faltar à aula de matemática, e que dentro em breve vamos telefonar, e portanto também nos vai dar mais informação de como foi organizar esta greve. Luz, como é que tu tiveste conhecimento que iria haver uma greve no dia 15 de março? Como é que chegou a ti essa informação e o que é que te levou a participar? Ali uma amiga minha deu-me uma revista e, pelo conhecimento dessa revista, fizeram uma entrevista à Greta, e eu fiquei convencida com o assunto e quis fazer mais e quis participar na greve. Muito bem. E tu depois, quantas pessoas foram aqui de Tavira nesse dia da greve? Foi eu, da minha escola, fui eu, a Lia e a Clara, que é do 5º ano. Foram só as três. Alguém vos acompanhou? Sim, a mãe da Clara, a Maria. E foram como? Foram de que meio de transporte usaram? Fomos de comboio, bem cedo. Bem cedinho. Sim, e juntaram-se? Sim, às 3 de manhã. Muito bem. O que é que mais te tocou relativamente a esta questão das alterações climáticas? Porquê é que te sentiste convencida, como dizes, para participar? Primeiro porque a Greta é uma grande inspiração e eu senti algumas parecenças entre mim e ela, porque eu também queria participar. Eu já tinha conhecimento disto, mas depois com a revista fiquei mais convencida, como eu já disse. Informada. Sim. E quis participar e fazer mais.
E no teu dia-a-dia, por exemplo, geralmente há assim alguma coisa que tu sintas que fazes que acaba por combater este agravamento das alterações climáticas? Sim, eu, por exemplo, hoje andei a recolher o lixo que via no chão com algumas amigas e muitas das vezes faço reciclagem e pronto. E tomas essas iniciativas também por ti, ou seja, essa informação até chegou através da Lia, tua amiga. Sim. Não foi através da escola? Na escola também já falavam sobre isso, certo, não? Sim. Mas tomas essas iniciativas de ti e acabas por as levar, por fazer. Os teus pais apoiam-te nisso? Sim. Em casa também têm essas preocupações? Sim. Por exemplo... agora, espera aí que me perdi, desculpem. Vou passar agora então para fluir aqui um bocado mais a conversa. Vou passar aqui para a Marta Tavares. Marta, tu quando é que tens assim, quando é que dás assim um primeiro embate sobre o que é isto das alterações climáticas? Eu sempre tive consciência de que precisávamos de ter atitudes positivas e responsáveis perante o meio ambiente, mas não foi logo que eu tive a noção de que existiam já alterações climáticas. Eu só tive essa noção mais, se calhar, quando eu estava no secundário, se calhar há alguns 3, 4 anos, em que nas matérias, principalmente geografia, são faladas o aumento da temperatura, a subida do nível das águas dos mares, etc. E foi aí que eu comecei a ter mais consciencialização sobre este problema. Por exemplo, quando falamos em alterações climáticas, falamos de clima que acaba por ser mais extremo, não é? Fenómenos que acabam por acontecer e que têm uma razão de ser, como por exemplo os incêndios no verão, por conta das temperaturas muito altas, da seca, as inundações que hoje em dia, que nestes dias temos nos debatido de frente com estas situações dramáticas. Tu achas que deveriam haver mais medidas para travar estas alterações climáticas? É a mão do homem, efetivamente, que agrava, que acelera isto? Sim, eu acredito e também há estudos que já nos provam que é normal um aumento das temperaturas, mas não é normal este aumento ser tão rápido e tão intenso como tem sido nestes anos. E por isso, por eu acreditar nisso, eu integrei o movimento estudantil pelo clima, porque nós também temos vários objetivos e vários objetivos desses coincidem com, por exemplo, substituir os transportes particulares por os transportes públicos. Usar mais os transportes públicos para diminuir a pegada? Sim, por exemplo, a reduzir a emissão de gases. Também falamos nas energias renováveis, principalmente na energia solar. Exato. Na proibição da exploração dos combustíveis fósseis, que emitem muitas emissões de gases para a atmosfera. Também existem duas centrais elétricas ainda movidas a carvão cá em Portugal,
a central de Sines e a central do Pego, e é importante que estas centrais encerrem e esta produção de energia seja Mais feita limpa. através das energias renováveis. Estou a fazer essa transição energética. Essas medidas, esses objetivos que enumeraste, foram também debatidos a nível nacional, não é? Com o vosso Sim. grupo organizador. Tu foste contactada por parte de estudantes também universitários em Lisboa, certo? Sim. Vocês debateram sobre este assunto e aprofundaram. Houve um preparatório para criar esta greve climática. Sim, houve um grande preparatório. Um grande preparatório. Ora, conta-nos mais sobre isso e depois vamos entrar também em chamada com a Margarida, que mais nos terá a dizer sobre esse assunto, que depois acaba também por abraçar a participação de pessoas como a Luz e de tantos outros jovens por esse país afora. Inicialmente eu vi que esta greve ia decorrer porque através da rede social do Instagram, só que no início só estavam grandes cidades como Lisboa, Porto e Coimbra. Entretanto, uma amiga minha de Lisboa entrou em contacto comigo e começou a reunir várias pessoas de cá de Faro para que a manifestação também ocorresse cá em Faro. Entretanto, nós criamos um grupo, começamos a adicionar mais pessoas, a falar com mais pessoas e assim surgiu o grupo responsável cá em Faro. E o grupo responsável que depois acaba por dar suporte a estudantes de várias faixas etárias e em diferentes anos, né? A Luz, por exemplo, é do segundo ciclo, a Margarida é do secundário, tu és da universidade. Onde é que tu consegues dizer de onde é que vem maior adesão, possivelmente, de que faixa etária dentro desta juventude que acaba por ser ainda larga, ainda é um elásticozinho? A adesão foi sobretudo do ensino secundário. Também tivemos algumas pessoas como a Luz e algumas da universidade, mas sobretudo do secundário. Do secundário. Olha, é uma boa deixa para falarmos então com a Margarida Roxo. Exatamente. Estudante do 11º ano. A Margarida, que junta-se agora via telefone em direto aqui ao Sustentabilidades, mas estão a falar com a Margarida Roxo. Muito boa tarde, Margarida. Olá, boa tarde. Boa tarde. Margarida, estás a ouvir em boas condições? Sim. Sim? Também Ok. posso. Exatamente. Eu vou então passar aqui a palavra à nossa colega, neste caso a Ângela Rosa, do Movimento Tavira em Transição, ela que certamente já tem então aqui o guião, digamos assim, estruturado em relação às questões que te gostaria de colocar. Ângela Rosa, vamos a isso. Olá, Margarida. Olá. Então, olha, estávamos aqui nesta deixa do secundário. É verdade. Sim, e do preparatório, tu estiveste muito envolvida nisso, né? O que é que organizaste? O que é que vocês fizeram realmente para que depois se visse aquela greve e aquela marcha tão jeitosa? Então, após eu contactar o Grupo Nacional da Greve Climática Estudantil, depois uma rapariga aí de Lisboa, universitária, tal como a Marta já tinha referido, depois começou a juntar mais pessoal e nós conseguimos criar um núcleo estável e bom. E então, a partir daí, eu distribuí mais ou menos tarefas, que era, por exemplo, começámos por contactar todas as secundárias do Algarve. Metade não, principalmente as AES, não é? Metade não nos responderam, ou porque nós tínhamos os dados mal, ou simplesmente não respondiam. Depois algumas nem sequer se mostravam receptivas a isto. E depois algumas que quiseram colaborar também foram 5 estrelas e foi bastante fixe trabalhar com elas. E depois, sim? Diz. E essas que se mostravam receptivas, tu enviavas informação? E tentámos depois começar principalmente a oficinas de cartazes, a imprimir cartazes, que era para divulgar principalmente a palavra, porque nós tivemos um tempo bastante
apertado para organizar este movimento cá no Algarve. Então, pois... Foi mais ou menos, foi tudo muito rápido. Quanto tempo tiveste, mais ou menos? Quanto tempo? Isto acho que foi mais ou menos no início de fevereiro, mas até, provavelmente, ter um núcleo foi para aí a meio de fevereiro, talvez. Opa, então acabaram por ter praticamente só um mês para preparar também a ação, que também carregava algumas responsabilidades para vós. Sim. E desafios. Olha, e como é que era fazer esses cartazes? Vocês aprofundaram também bastante sobre este problema quando escreviam e esses cartazes, certo? Sim, porque quando nós fazíamos os nossos cartazes, nós sentíamos que estávamos a ser ouvidos e nós tínhamos a nossa opinião e podíamos pôr o que nós quiséssemos nos cartazes. Era como se fosse a nossa voz. Porque, pronto, nós somos estudantes e não, evidentemente que estamos todos a gritar e ninguém está a ouvir. Agora o cartaz está sempre lá. E dá mais para ver e é mais visível. E é outro meio de divulgação e consciencialização da população. Quando nós estávamos a passar na rua e assim. E bem criativos, estavam cartazes bem criativos e com... É verdade. Sim, interessantes. E informar, lá está... o que é que tu achas nesses cartazes, por exemplo, vocês davam dicas de mudança, o que é que tu achas que deveria mudar e que se deveria fazer na prática para diminuir esta grande bola de neve que são as alterações climáticas? O que é que tu achas que para ti poderia ser feito, que se fosse assim até título de curto prazo, que pudesse ser feito imediatamente e que tivesse um grande impacto? Ok. Primeiramente, eu acho, e estava efetivamente no manifesto, e eu acho que o mais importante e urgente é mesmo nós metermos a meta para a neutralidade carbónica reduzida para 2030 em vez de 2050, porque se nós continuarmos assim em 2050 não sei onde é que estamos. Pois. Depois outro era apostarmos mesmo mais nas energias renováveis e conseguirmos tentar ficar 100% ou mais em energias renováveis até 2030. Como a Marta já disse, encerrarmos as 2 centrais elétricas, ainda movidas a carvão. E os transportes públicos é um tema polémico, mas que também tem que ser discutido, porque os transportes públicos é mais essa. Nós devemos apostar mais nos transportes públicos para depois conseguirmos substituir o uso dos transportes particulares. Outro é que eu acho que o Acordo de Paris também é outro fator influente nisto e acho que também devíamos cumprir pelo menos minimamente o Acordo de Paris e as metas estabelecidas pela União Europeia. Mas tal como estava escrito no manifesto, isto é apenas um pequeno começo. E acho que Portugal, se for assim, vai no bom caminho. Sentes que foram ouvidos, que os governantes ouviram, tiveram esse feedback, que a vossa pressão e a vossa manifestação sensibilizou os governantes e que daqui para a frente eles, e até mesmo com os desastres que têm acontecido um pouco por todo o mundo, também ontem no Nebraska houve inundações, há 75 cidades que estão em estado de emergência, declararam estado de emergência, não só em Moçambique, portanto um pouco por todo o planeta. Os eventos começam-se a suceder e a aumentar, e a vossa pressão também, que foi fantástica. Estima-se 1,4 milhões de jovens saíram à rua na sexta-feira de 15 de março. Tu achas que eles começam a ouvir mesmo e eles sentem a vossa força? Vocês são o futuro, vocês são as novas gerações e são vocês que vão levar com isto tudo. Tu falaste já com alguns políticos, por exemplo, o que é que sentiste da parte deles? Da Câmara de Faro, e o senhor da Câmara de Loulé também apareceu lá e prestou completamente o seu apoio, e eu fiquei bastante surpreendida por ele ter aparecido lá e ter-se mostrado super receptivo à ideia e a divulgar, e que se nós precisássemos de alguma coisa ele estava super aqui para nos ajudar. Para vos ajudar, para vos dar suporte, fantástico. O Vítor Aleixo, não é? O Vítor Aleixo é muito sensível a isto tudo, sim. E o curioso foi que ninguém, por exemplo, pelo menos ninguém do núcleo, que eu saiba, mandou um e-mail a divulgar e a fazê-lo tomar conhecimento do movimento, contrariamente ao Presidente da Câmara de Faro, que nós o informámos e depois ele no final, depois ele no final apareceu lá.
foi de Sim. iniciativa própria. Pronto, olha, aí está a vontade Pois é. política a funcionar, que não tem que ser só por pressão. É verdade. Por isso, sim, eu acho que nesse aspecto nós fomos ouvidos, porque se até um presidente que nem estava oficialmente informado apareceu lá e prestou o seu apoio, mas é isso, eu acho que como nós somos estudantes, nós somos mais ouvidos e não somos ao mesmo tempo. Porque o facto de nós sermos estudantes faz-nos com que nós sejamos mais ouvidos na medida que nós nunca fazemos movimentos desta grandiosidade, como foi esta sexta-feira. É surpreendente. Sim, mas noutro aspecto eles desvalorizam-nos pelo facto de sermos estudantes e pelo facto de ainda sermos, agora pondo entre aspas, crianças, como alguns nos julgam. Mas, pelos vistos, são as crianças que estão a lutar mais pelo futuro do nosso planeta, enquanto os políticos... Por elas, por vós próprias, não é? É que vocês sentem na pele isso. É o Exato. vosso futuro. Nós somos as gerações futuras. Algo que a Greta fez e que acabou por É verdade. A grande inspiração. por ser uma grande inspiração e por fazer com que muita gente se identificasse. Ela fazia este cenário, né? Projetava este cenário de quando fosse velha e os filhos dela, como é que estaria a situação climática e se ainda estaria aqui e que condições teriam para viver na Terra e acabava por chapar toda aquela comunidade de políticos com a responsabilidade, né, pela vida dela e pelo futuro. Margarida, tu tens quantos anos? 16. 16 anos. 16 anos e já organizaste talvez a maior marcha do clima no Algarve, mulher. Isso é Mas muito também- grande. Clio. Fantástico. E é interessante porque te juntaste também com a estudante universitária, a Marta Tavares, que está no segundo ano de Psicologia, e isso também foi muito interessante, foi assim um bocadinho intergeracional dentro da juventude, não é? Foi mesmo, sim. Bom, tivemos que estar um para os outros e foi graças também ao apoio da Marta e das outras estudantes que conseguimos realizar. Ok, e olha, só para terminar contigo, e agora perspectivas de futuro, o que é que vai acontecer daqui para a frente, como é que gostavam de agir, o que é que acham que poderiam fazer, que poderia ativar aquela mudança? Então, a ativar a mudança, pronto, já disse que agora nós exigimos mesmo que foram mudanças políticas e ações políticas. E nós não somos políticos, por isso nós não podemos saber quando é que eles vão agir e se vão agir. Mas, como eu referi, ou se não referi, vou referir agora, esta greve foi uma chamada de atenção em força para o problema que tem sido todas estas décadas posto para debaixo do tapete. É um alerta, é um aviso que não estamos a dormir. E por isso acho que vamos continuar com mais greves, não é frequente, mas pronto, nós devemos aderir às internacionais e também estamos a apostar agora em palestras nas escolas secundárias. Se alguém tiver a ouvir e quiser uma palestra na sua escola, contacte o Insta da Greve Climática Estudantil, depois eles se encaminham para mim. E também estamos a tentar fazer ações de limpeza de praias e coisas relacionadas desse género, porque são sempre ações individuais. Ações individuais, ou seja, acabam por juntar várias frentes de ação, conjugar essas frentes de ação e ganhar essa integridade para terem essa força também, não serem tão criticados, porque há muita esta crítica, os jovens só querem saber de consumir e só querem só querem coisas de marca e são os primeiros a jogar, na volta a jogar o lixo para o chão ou nas festas e não se importam. Achas que vais conseguir cativar aí a malta também, alguma malta que anda adormecida e quebrar esta crítica? Eu acho que desde esta greve que aconteceu, o pessoal mais jovem começou a abrir os olhos e só pelo facto de termos sido imensos, começou mesmo a despertar o interesse, mesmo que eles se calhar ainda não saibam nada sobre isto. Eles pelo menos ficaram com o interesse e a curiosidade de querer ir saber e saber mais. Isso é muito bom. E sim, é isso. Muito bem. Olha, Margarida, um grande abraço. És Obrigada. tão inspiradora como a Greta
há uma série de jovens, e até é engraçado que são feminino, são do género feminino, aqui na frente da questão climática. Talvez venha já ao de cima a nossa vertente mais maternal de cuidar, mas também há muitos rapazes fantásticos na frente da luta, que são inspiradores e que efetivamente até nos fazem pensar, tenho que fazer ainda mais. Tá? Margarida, vou passar aqui para as meninas aqui e estamos juntos. Até já. Muito obrigado, Margarida. A continuação de uma ótima tarde. No entanto, Ângela, antes de prosseguirmos com a nossa conversa com as nossas duas estudantes aqui em estúdio, sugeria então que fizéssemos aqui uma pausa, indo ao encontro das nossas sugestões comerciais, para depois entrarmos então na última parte do Sustentabilidades deste mês de março. Voltamos daqui a poucos minutos para prosseguir. Contamos consigo e desse lado, não sai daí. Até já. Até já. Gilão FM. Gilão FM. Gilão FM. A Rádio do Sotavento 94.8. 98.4. Quando estamos a 10 minutos das 18, já a seguir vamos para a segunda e última parte do Sustentabilidades deste mês de março. Rádio Gilão Tavira. A sua rádio no Algarve. Para sintonizar, navegando. É o Sustentabilidades deste mês de março aqui na Gilão FM, que vai para o ar na última segunda-feira de cada mês, aqui na sua rádio entre as 17 e as 18 horas. Recordamos que em cima da mesa é o tema deste mês aqui em estúdio. Faz pelo clima, a greve climática e estudantil é o principal tema em destaque nesta edição do Sustentabilidades. Connosco em estúdio temos Ângela Rosa, do Movimento Tavira em Transição, e também as nossas convidadas Luz Pinto e também Marta Tavares, elas que são alunas e que também fizeram parte desta greve climática e estudantil que decorreu recentemente e que mobilizou muitas centenas de alunos de norte a sul do país, isto em prol do clima. Vamos então, Ângela Rosa, prosseguir com as nossas convidadas, é isso? Vamos, foram milhares, foram 20 milhares, mil 20 mil norte a sul do país e nas ilhas. E até em pequenas aldeias houve assim iniciativas também locais, não é? Locais. E um pouco por todo o mundo tivemos imagens fantásticas de todas as cidades europeias e também em África, no Brasil, nos Estados Unidos. Portanto, os jovens vieram à rua. Os jovens vieram à rua, manifestaram-se e prepararam-se para o fazer. E eu até diria, se houver outra greve climática, por exemplo, Luz, tu vais? Claro. Eu vou também porque eu não quero viver no meio do lixo, já agora. E também porque eu acho importante terem lá mais participantes. Quer dizer, é importante haver mais jovens, mais massa crítica e os políticos e os governantes ficarem mais conscientes e responsáveis, e também outras forças, às tantas económicas, perceberem que as pessoas, as pequenas pessoas que também são os consumidores, infelizmente ou felizmente, que os interessa, estão muito preocupados com esta situação e querem mudanças. Quando falas não queres viver no lixo, lixo tipo o quê? Tipo plástico, será? Sim, plástico, sobretudo plástico. Pois. Então achas que devemos mudar, por exemplo, há tanto plástico, nós recorrentemente usamos o plástico? Sim. Achas que, por exemplo, podiam vir medidas de cima para que as garrafas deixassem de ser de plástico, de petróleo, e passassem a ser de outra matéria, ou para que não usássemos garrafas tão pequeninas, o que é que tu achas? Acho que se todos tentarmos, acho que conseguimos chegar lá. Se todos tentarmos, conseguimos chegar lá. E também estas medidas políticas das taras e de trabalhar em conjunto com certas empresas pode fazer com que nós não consumamos gratuitamente o plástico um atrás do outro, não é? Sim. Pois muito bem, a Luz não quer viver no meio do lixo.
Acho que ela tem direito a isso, pá. Todos temos. A Luz quer ir a uma nova greve, parece-me. Sim. E queres sentir que estás aí a cumprir com o teu dever. Sim. Marta, como é que vais aí dar suporte a esta hipotética nova greve? Em princípio, decorrerá uma greve mundial pelo clima estudantil dia 24 de maio. Uau! Nós esperamos que hajam mais estudantes a aderir, mais forças para que os estudantes possam aderir também a estas greves, porque nós estamos a lutar pela resolução de uma crise que nos afeta a todos, não é só nós jovens, nós estudantes, afeta a todos. As gerações mais velhas também têm de estar sensibilizadas para isto e que devem apoiar os filhos ou os netos a estarem nas greves. Tu viste lá pais ou professores que acompanharam os jovens? Sim, eu falei com uma professora de ciências que esteve lá, também vi pessoas mais velhas a acompanharem os netos, os filhos. E também falaram com as autoridades, houve ali toda uma gestão. Tu, no teu dia-a-dia, tens feito mudanças? Algumas mais recentes? Sim, eu tenho feito várias mudanças relacionadas com o consumo. Ou seja, ir às compras e não pedir sacos de plástico, ir a um café e não beber o sumo com uma palhinha, optar por escovas de dentes de bambu ou outros materiais que sejam biodegradáveis e não de plástico, reduzir o consumo, por exemplo, da roupa também, da água, da luz. São coisas que têm um limite e nós temos que perceber que essas coisas não são infinitas. O planeta tem um limite e nós estamos a consumir recursos como se fossem infinitos. Há muitas mudanças de hábitos e algumas até mais famosas recentemente. Luz, tu disseste-me que a Lia, que foi também a tua grande inspiradora, fez uma mudança recentemente. Sim, ela tornou-se vegetariana. Tornou-se vegetariana? Sim. E como é que foi lá em casa? Os pais, como é que estão a lidar com isso? Acho que bem, ela queria deixar de comer peixe, mas os seus pais não concordaram com isso. Fazer ali um equilíbrio? Sim, para ir transitando e também há toda uma alimentação que pode ser mais sustentável, inclusive dentro de quem come alimentação Sim. animal, que pode ser bem mais sustentável e depois já toda esta cornucópia de empoderar a economia local, a pegada de carbono Sim. Devido ao transporte dos produtos fica mais reduzida. São coisas que acabamos por repetir uma e outra vez, mas que têm que começar a entrar um bocadinho no nosso subconsciente, não é? É engraçado. Mas também já chegámos a essa conclusão que não chega só a mudar os hábitos. Então vão continuar a haver estas greves para que hajam medidas de cima e que efetivamente se façam aí progressos, os verdadeiros progressos para a sustentabilidade. Muito bem. Rubén, tu gostavas de colocar mais alguma pergunta? Praticamente, Ângela, portanto, suponho que as perguntas tenham sido todas respondidas. Aqui há algumas que certamente eu teria também para colocar, mas tendo em conta que o nosso tempo já está mesmo a finalizar, portanto, só mesmo perguntar então aqui à Luz se estás satisfeita com aquilo que fazes e também com as mensagens que tentas transmitir, porque também é esse o objetivo, é sensibilizar e ao mesmo tempo também mudar comportamentos. Sim, estou realmente muito satisfeita. Muito bem. E isso é muito importante, estar satisfeito. Uma coisa bonita que se vê nesta greve e neste movimento é que vocês estão alegres. E não é por irem para uma festa, porque vocês organizariam uma festa, tal como tu disseste, Marta,
e divertiam-se à brava. Vocês estão alegres porque sentem que estão a fazer algo com significado, algo real, não é? Sim, e sentimos que estamos todos unidos, não é? Uau. Eu tenho as minhas preocupações e muitos também têm essas preocupações, e nós, quando estivemos ali juntos, nós percebemos que afinal éramos mais a pensar sobre essas coisas, sobre os problemas, e que afinal não éramos só um ou dois. Que não estavam sozinhos. Não. E tu também é muito enriquecedor ao título humano, não é? Sim, sim. Tu que vens de psicologia deves estar a tirar assim grandes lições e pensamentos e informações disto tudo, não é? Sim, dá para pensar. Olha, que continue saudável este movimento. Um bem-aja a todos os estudantes por este país afora que nos estejam a ouvir através do site da Rádio Gilão. Muito, muito obrigado por tudo. Continuem. E acho que com um espírito crítico e a refletir em conjunto vamos poder sempre tomar os passos mais acertados. Muito obrigada. Obrigada, Ruben e Rádio Gilão. Muito obrigada, Luís. Ângela. Também obrigada à Luz Margarida. Pinto. Obrigada. E também à Marta Tavares, bem como também à Margarida, que se juntou connosco. E às organizadoras em Portugal, a Matilde Alvim, todas elas que são fantásticas. Todos. Ângela, e nós marcamos encontro para o próximo mês, na última segunda-feira de abril, para mais uma edição do Sustentabilidades. É isso? Sim, vamos a isso. Próximo mês eu creio que vai estar aqui a Teresa Afonso. Exatamente. E que vamos ter um tema, acho que vai ser ligado à música. Muito bem, Música, muito obrigado. antropologia. Muito obrigado, Ângela. Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa atenção e preferência. Boa tarde. Vamos a isso. São 18 horas. Rádio Gilão Tavira. Rádio Gilão Tavira. Nome de rio, nome de rádio. Para sintonizar navegando.